Perfeito. Agora vamos voltar a nossa atenção aos substantivos próprios. Vamos lá. Um substantivo é uma palavra usada para identificar pessoas, lugares ou coisas, o chamado substantivo comum. Ou para nomearmos algo em particular, o chamado substantivo próprio, que é o foco desta aula. Então, você talvez já tenha visto nosso vídeo sobre substantivos comuns, e temos este exemplo sendo dado, mas não se preocupe, essa não é exata a mesma aula, mas o exemplo inicial continua sendo o mesmo para continuarmos com a mesma referência. Então você tem o You can buy coffee at Starbucks. Coffee é o substantivo comum e Starbucks é o substantivo próprio, que é o foco de agora. Pois bem, como você pode ver então, nós temos o substantivo próprio se caracterizando como sendo, na realidade, um nome, algo que singulariza o que estamos nos referindo. Então, continuando. Um substantivo próprio é um substantivo que se refere a algo em particular. Nomes de pessoas, nomes de cidades, nomes de plantas, nomes de empresas, etc. Então, vejamos o exemplo. London is the capital of Great Britain. Então, temos aqui duas coisas interessantes, pois Londres e Great Britain são ambos substantivos próprios, pois singularizam, primeiramente, a cidade que estamos nos referindo, London, e igualmente o país, a nação que estamos nos referindo, que no caso é Great Britain. E por consequência, temos a característica em que ambos são palavras que começam com letras maiúsculas. É óbvio que London é uma palavra que começa por letra maiúscula por dois motivos. Por ser um substantivo próprio e igualmente por estar logo no começo da sentença. Mas mesmo se London estivesse no meio da sentença ou no fim da sentença, ele também estaria capitalized, ou capitalizado, ou sempre em maiúsculo, tudo bem? Então, continuando. Observe que substantivos próprios são nomes únicos. Assim, eles são capitalizados, ou seja, em maiúsculo, mesmo estando no meio de sentenças. Olivia wants to travel around Europe next year. Olivia é um nome próprio de uma pessoa e Europe é um nome próprio de um continente. Ambos são substantivos próprios. Portanto, a primeira letra está sempre em maiúsculo. Continuando. Devemos também capitalizar, e é importante eu enfatizar uma coisa. Estes não são os únicos contextos onde que a primeira letra da sentença precisa de estar, ou melhor, não da sentença, mas da palavra, precisa de estar sempre em maiúsculo, independente da circunstância. Mas estes são os mais comuns, ou fazem parte dos contextos mais comuns, e tendo em vista a dinâmica destes, você pode utilizá-las para saber quando capitalizar palavras, mesmo se elas não necessariamente estão listadas aqui nessa lista que nós temos, tudo bem? Então, vamos a esta lista. Primeiramente, festivais. Christmas and Thanksgiving are holidays. Christmas e Thanksgiving são dois feriados bem comuns. Christmas no mundo inteiro, Thanksgiving é mais para a América do Norte, não é? Mas de uma forma ou de outra, temos aí ambos com a primeira letra maiúscula. Igualmente, títulos de pessoas. Everything depends on President Trump and his decisions. Então, perceba que temos aqui Trump, mas também President com letras maiúsculas, porque President é um título oficial, no caso aqui, de um governante de um país. Então, temos President também com letra maiúscula. Lembrando que, mais uma vez, capitalizar é colocar a letra em maiúsculo. Igualmente, nomes de livros, filmes, peças, pinturas, etc. Agora, usamos letras maiúsculas para substantivos, adjetivos e verbos nos títulos. Então você tem I have just finished reading The Old Man and the Sea. Então perceba que, primeiramente, se é um nome próprio, que caracteriza, neste caso aqui, que singulariza um livro, ele precisa de estar capitalizado, com letras maiúsculas. Mas, quando você tem um nome composto por várias palavras, como aqui temos The Old Man and the Sea, temos então 6 palavras, sendo então o título do livro, temos que capitalizar algumas dessas palavras, que são as principais, e que no caso são os adjetivos, os substantivos e os verbos. Perceba então que and, the, que não são nem substantivos, nem adjetivos, nem verbos, se mantêm no minúsculo, enquanto que the old man e sea, que fazem parte deste grupo de substantivos, adjetivos e verbos, são capitalizados. Então, muita atenção com relação a isso. Agora vejamos. Às vezes,
usamos o nome de uma pessoa para se referir a algo que ela criou. We are listening to Mozart the other day. I'm reading an Iris Murdoch now. Perceba então que temos aqui os nomes Mozart e Iris Murdoch sendo utilizados para até mesmo nos referirmos a o produto que estamos consumindo. No caso de Mozart, uma música. No caso de Iris Murdoch, um livro. E muito frequentemente as pessoas utilizam o nome do autor como um substituto para o que elas estão se referindo em termos de objeto, porque a pessoa infere que se é o Iris Murdoch, é um livro. Se é o Mozart, é uma música. Quando você usa uma palavra que denota um membro da família, por exemplo, mãe, pai e tio, capitalize, ou seja, deixe em maiúsculo apenas se a palavra está sendo usada exatamente como você usaria um nome, ou seja, se você estivesse se referindo à pessoa diretamente. Se a palavra não estiver sendo usada como nome, ela não pode ser maiúscula. Então, vejamos aqui os dois exemplos. Please ask Dad if he can buy wine on his way home. Veja que aqui estamos utilizando Dad como se fosse um nome. Poderíamos muito bem falar, por exemplo, Please ask Joseph, por favor, peça ao José if he can buy wine on his way home, ou seja, se ele pode comprar vinho no retorno para casa, no seu caminho de volta para casa. Então aqui mantemos o Dad no maiúsculo porque Dad está sendo utilizado como um título, como um nome. E como já vimos anteriormente, títulos definitivamente são também colocados de forma capitalizada na sentença. Agora veja esse outro exemplo. Is your dad coming over for dinner? Então aqui, is your dad coming over for dinner? Dad aqui não está mais sendo utilizado como um nome, mas simplesmente uma descrição de quem em especial estamos nos referindo. No caso, o pai da pessoa que estamos perguntando. Então aqui, dad não é capitalizado. Sempre que houver uma palavra com a primeira letra maiúscula, questione se é ou não é um nome próprio. Certifique-se de que seja, pois também existem os adjetivos próprios que devem ter sempre a primeira letra maiúscula. Então vejamos aqui este exemplo de sentença. Asia, que é um substantivo próprio, pois é o nome de um continente, is one of the continents of the world. E aí temos outra sentença. I don't really like Asian food. Aqui, então, você percebe uma coisa interessante, que é Asian é uma característica de food. E por também ser um substantivo próprio, ou seja, denominar o nome de um continente, você tem, portanto, a primeira letra se mantendo maiúscula, mesmo sendo um adjetivo, não mais um substantivo. Mas é um adjetivo também próprio, ou seja, singulariza o que estamos nos referindo, portanto, indicando que a comida é asiática. E, portanto, temos Asian com a primeira letra maiúscula. E diga de passagem, isso se aplica em vários contextos, como, por exemplo, línguas, nacionalidades, continentes, nomes de países, dentre outros. Todos esses elementos que singularizam são mantidos em maiúsculo, se em outros contextos podem ser utilizados como substantivos comuns.